Olá, turma do primeiro ano. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre o trovadorismo, ok? Então, o trovadorismo é o primeiro movimento literário que nós vamos estudar, tá? O trovadorismo é o nome dado ao movimento literário ocorrido entre o século XII até o século XIV. Esse período ele corresponde a uma parte da Idade Média, tá? Onde a sociedade europeia viveu o sistema feudalismo, que é o nome dado ao período histórico em que os nobres, né, os duques, barões, os condes, eles governavam e eram donos das maiores terras, que eram chamadas de feudos, tá? E nesses feudos moravam os senhores feudais, que eram os donos das terras, os vassalos, que eram os nobres que prometiam obediência ao senhor feudal, né, em lutas e guerras, e por isso eles recebiam partes como pagamento de terras, os servos, que trabalhavam nas terras do senhor feudal e dividiam o lucro, né, através do fruto, e os escravos, que habitavam os castelos e trabalhavam em serviços domésticos sem ganhar nada em troca, tá? Nessa época, a Igreja Católica ela teve um papel fundamental, tá? Muito importante aí. Porque o pensamento do homem medieval ele era baseado nos princípios do cristianismo, né? Onde Deus era o centro de tudo. E esse período era chamado de teocentrismo. Então, durante a Idade Média, os reinos europeus estavam se formando. E havia ainda uma forte ligação entre as regiões da Península Ibérica. E uma dessas regiões era a Galícia. Então, a língua falada na época era o galego-português. Os textos literários eles começaram a aparecer nas cortes dos senhores feudais. Era uma maneira de distrair e divertir os nobres. O texto mais antigo encontrado em galego-português foi a Cantiga da Ribeirinha, escrito por Paio Soares de Taveiroz. A produção literária dessa época ela era dividida em duas partes: poemas, que são as cantigas, né, divididas em líricas e sátíricas, cantigas de amor e amigo, e escárnio e maldizer, e prosa, que é a novelas de cavalaria, a geografia, livros de linhagem e os cronicões, ok? As cantigas de amor são originárias da França, provençal, o eu lírico sempre masculino. Então, quem representa o poema, né, o sentimento, as emoções ali, sempre vai ser um homem, tá? A linguagem formal, ele sempre está fazendo uma declaração de amor a uma mulher, uma classe superior a ele, né? Uma mulher nobre da corte, ok? A figura da mulher é sempre idealizada. O eu lírico sempre vai se posicionar como se fosse um plebeu, tá? E ele demonstra uma relação de vassalagem, isto é, de obediência e fidelidade em relação à mulher. E o eu lírico sempre usa expressões que são temas de cantigas, como coita, que é sofrimento, e senhor, né? Ele se direciona à mulher como senhor, senhor, que seria senhora, na verdade, ok? Já as cantigas de amigo, ela origem da Península Ibérica, é o estilo popular folclórico feito de simplicidade. O eu lírico sempre vai ser feminino, então quem está expressando o seu sentimento, as emoções, sempre vai ser uma mulher, tá? Mas todas as cantigas na época eram escritas por homem, porque as mulheres não sabiam ler nem escrever. Nesse poema, nessas cantigas, né, vão ser feitas declaração de saudade que sente do amigo, que na verdade é o homem, né, o seu amado. É um amor não idealizado que gera sofrimento. Utiliza a repetição de ideias em versos muito parecidos e a mulher está sempre lamentando a ausência desse amigo, né, desse namorado para a mãe, para a amiga ou até mesmo para a natureza, ok? Então sempre quem faz as cantigas é um homem, tá? Mas aí na cantiga de amigo é representado os sentimentos de uma mulher pelo seu amado não correspondido. As cantigas de escárnio, ele tem uma linguagem formal, utiliza termos ambíguos, quer dizer, duplo sentido, críticas indiretas à pessoa da sociedade, sem agressividade. Então, nas cantigas de escárnio, não é declarado a pessoa, tá, que está sendo feita a crítica, não revelando o nome de quem também fez o poema, ok? Já as cantigas de maldizer já é uma linguagem mais espontânea, tá? Faz críticas de forma direta e agressiva, com palavrões, e podia revelar o nome da pessoa a quem se estava se referindo o texto, né, o poema, com a intenção mesmo de difamar a pessoa, tá? Os textos das cantigas medievais que foram encontrados estão reunidos em três grandes livros que são chamados de cancioneiros.
Essas cantigas, elas eram feitas principalmente para distração de festas, né, na corte. Então, eles eram convidados, né, os trovadores eram convidados para fazer essas cantigas na maioria das festas que aconteciam nos castelos. Já os textos em prosa, temos a novela de cavalaria, que eram as narrativas que tratavam as aventuras dos cavaleiros que lutavam nas cruzadas, né? Que apresentavam os heróis gregos e romanos, apresentavam os heróis com os cavalos da Távora Redonda, do rei Arthur, né? Falava dos 12 pares da França e o rei Carlos Magno. Já as agiografias são histórias sobre a vida dos santos, que eram indicados pela igreja como um exemplo de fé, né, para influenciar as pessoas. Os cronicões são as histórias curtas sobre os fatos do cotidiano, principalmente da corte, né? E os livros de linhagem são também conhecidos como os livros nobilárquicos. Eram livros onde se registravam os casamentos, os nascimentos e as mortes dos nobres, ok? Para evitar o casamento, né, entre parênteses, ok? Então esse é o nosso trovadorismo.